Vamos então agora assistir à apresentação do Bernardo, o guia completo do Scrum aplicado em um time multifuncional. Bernardo, o palco é teu. Obrigado, Raquel. Só vou ligar a opção de ponteiro aqui. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, pessoal. Eu sou o Bernardo, né? E eu vou falar um pouquinho mais hoje para vocês a respeito de como ser ágil no desenvolvimento de produto no ramo automotivo. E o subtítulo, né? O guia completo do Scrum aplicado em um time multifuncional. Então, assim como outros colegas trouxeram, a minha intenção aqui é trazer totalmente a nossa experiência dentro da empresa que eu trabalho, a Bosch, e contar um pouquinho como que foi desde o início, quando a gente começou com o Scrum, até hoje, né? Como que a gente tem lidado com isso. Então, me apresentando rapidamente, eu me chamo Bernardo Tuleski, tenho 25 anos, atualmente fazendo uma pós-graduação de Inteligência Artificial Aplicada e um mestrado de Engenharia Mecânica pela PUC-Paraná. Sou formado em Engenharia Mecânica também pela PUC-Paraná. E meu cargo atual dentro da empresa que eu trabalho na Bosch é engenheiro de desenvolvimento de produto, porém eu atuo com a função de Product Owner em um time de Value Engineering, que eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre esse conceito mais para frente. Trazendo alguns hobbies, né, para descontrair e me tornar um pouco mais humano, eu gosto muito de aeromodelismo, tocar viola caipira, e recentemente adquiri um hobby novo aí nos rios de Curitiba, que é velejar. Bom, eu acho que antes de começar a falar sobre agilidade, faz muito sentido trazer um contexto da Bosch e o que a empresa faz mundialmente falando. Então, a Bosch é uma rede global, com mais de 400, aqui atualizando um pouco, né, com mais de 400 mil funcionários espalhados ao redor do globo. Dentro disso são mais de 60 países. Então, basicamente, a Bosch se divide em 4 setores principais de atuação. Dentre eles, então, o número 1, né, soluções para mobilidade. Número 2, tecnologia industrial. Número 3, energia, tecnologia e construção. E o número 4, bens de consumo. Trazendo um pouco das figuras, né, do que a gente tem para o Grupo Bosch Mundial. Então, a arrecadação de 2019 e 2020 foi em torno de 77 a 80 bilhões de euros em vendas globais, distribuídas entre as 245 unidades produtivas. Aqui é interessante, né? Então, a gente atua diretamente aqui em Curitiba dentro de soluções para mobilidade, que é o nosso foco, e soluções para mobilidade representa 60% de participação de vendas desses 77 bilhões. Trazendo aqui para vocês algumas marcas do grupo Bosch, né? Então, são aproximadamente 44 marcas que existem dentro do grupo Bosch. Falando um pouquinho, então, da América Latina. Dentro da América Latina, daqueles 77 bilhões de vendas, 6,5 bilhões representam a América Latina. Então, a Bosch está distribuída em 15 localidades aqui na América Latina. Dentre elas, né, o Brasil, onde a gente tem 2 principais plantas aqui, uma em Campinas, em São Paulo, e a outra em Curitiba, no Paraná. E o nosso foco exclusivo aqui é fabricação de produtos, componentes para o meio automobilístico. Então, soluções para mobilidade. Especificamente, a Bosch em Curitiba foi fundada aqui em 1978, né? Então, a gente tem em torno de 2.000, atualizando aqui, e 500 funcionários, com foco para desenvolvimento de produtos para o ramo automobilístico para veículos pesados. Então, isso significa veículos que são aplicações diesel. Aqui, só trazendo um pouquinho do portfólio, né? Então, a gente trabalha desde motor estacionário até veículos de aplicações large engine, que a gente chama que são locomotivas, navios e etc. E agora acho que a gente já tem uma boa visão do que a gente faz aqui, né? Acho que deu para passar bem legal e entender o que é o nosso principal, o nosso core business aqui da América Latina e Curitiba.
eu acho que a gente pode começar a entrar um pouquinho sobre a história da agilidade na Bosch. Então, a agilidade começou a entrar dentro da Bosch lá pelos anos 2008, 2010, quando começaram os primeiros ruídos sobre isso dentro da empresa. Eu já entrei um pouquinho depois na Bosch, né? Entrei em 2017, então, quando eu entrei, já se falava há 10 anos sobre agilidade dentro da empresa. Eu gosto de trazer essa figura, porque essa figura está num dos primeiros slides de quando eles começaram a falar sobre agilidade na Bosch. E eu acho que isso representa muita coisa, principalmente quando a gente fala sobre o manifesto, né? Então, uma das frases que me chamou bastante atenção quando eu vi isso aqui é de que eles definiam a agilidade, né, como interativo mais incremental. Então, é você dar pequenos passos com incrementos de forma que você consegue remodelar o rumo para onde você quer ir. Então, a principal diferença aqui, né, dos métodos tradicionais que eles trazem, que antigamente as premissas assumidas eram, então, o cliente sabe o que ele quer, os desenvolvedores sabem como construir e nada vai mudar ao longo do caminho. O que isso acontecia? Você acabava colocando um risco muito grande debaixo do seu projeto. Então, quando você terminava o desenvolvimento, o risco de você ter um custo desnecessário e não agregar o valor correto e acabar tendo um projeto sem sucesso era muito grande. E agora, quando a gente olha para o ágil, né? Então, as premissas, a gente descobre junto com o cliente ao longo do caminho o que é necessário para o desenvolvimento, né? Quais são as features necessárias. A gente, então, auxilia, né, com os desenvolvedores para construir o que é necessário e o projeto ele pode ser alterado ao longo do caminho. Então, é muito legal ouvir isso, né? E com isso a gente consegue claramente reduzir os riscos e entregar valor de forma incremental para o cliente. Dessa forma, a gente envolve o cliente durante o projeto e não fala só com ele no início e no final. Então, foi um conceito assim que foi revolucionário num primeiro momento. Indo um pouquinho agora para o que a gente faz dentro do nosso departamento, né? Depois que a gente falou do como que começou a história do ágil dentro da Bosch, especificamente dentro da engenharia de produto em Curitiba, o ágil a gente começou por meados de 2016 e 2017. Então eu fiz parte de um dos primeiros times que a gente começou a falar de agilidade especificamente na Bosch em Curitiba. Isso que eu mostrei, a gente estava falando da Bosch mundial. E antes de entrar em como que foi a transformação da agilidade dentro do nosso departamento e Bosch Curitiba no geral, eu preciso falar um pouquinho do que o nosso departamento faz em específico. Então, basicamente, o nosso departamento é dividido em dois grandes setores, o setor de engenharia reversa e o setor de value engineering. Então, engenharia reversa, passando um pouquinho rapidamente, é onde a gente lança novas alternativas para o mercado de produtos de concorrentes com melhor qualidade e resistência a uma versão Bosch melhorada. E Value Engineering é nada mais, nada menos de uma proposta de um produto que a gente já tem no mercado, em que a gente fornece a mesma solução de forma mais resistente, com qualidade melhor e mais competitiva, ou seja, com uma redução de custo. Então, o nosso foco em específico são soluções ágeis para o mercado de reposição. Então, as oficinas mecânicas, em que você vai lá com o seu caminhão, com sua picape, principalmente aqui no Brasil, né? Na Europa existem carros a diesel, né? Aqui no Brasil isso não existe. Mas quando você faz o reparo em uma oficina credenciada da Bosch, provavelmente você está fazendo o reparo com essas peças que eu estou comentando agora aqui com vocês. As peças desenvolvidas por nós. Então, como eu comentei, a gente começou lá em 2017 com essa estrutura aqui. Então, a gente tinha esses dois times, o time de engenharia reversa e o time de value engineering, em que a gente tinha o time de desenvolvimento, então o designer, o testing, o validation e o pessoal da manufatura, e um product owner. E dividido entre nós, a gente tinha um Scrum Master. Então, a gente rodou nesse formato aqui até início de 2019, quando a gente começou a perceber
que a gente conseguiria otimizar esse formato para nós. Por quê? Porque como a gente rodava com 2 times separados, a gente começou a perceber que, por exemplo, quando o time de reverse engineering não tinha tanta demanda para o designer naquele sprint, a gente poderia usar de forma mais otimizada para auxiliar nesse sprint específico no time de value engineering. Aí que foi que a gente colocou esse conceito de floater aqui, né, que é algumas funções que a gente poderia compartilhar o know-how específico e discutir nos inícios de sprint quem que poderia usar, né, como que a gente usaria as demandas e capacidades desses caras específicos aqui, né, por exemplo, validação e o pessoal de testing. Então, esse modelo ali, a gente rodou ele de 2019 até começo de 2020, onde que a gente entrou nesse período de pandemia, aí, esse mundo VUCA, né, que já até acho que alterou o termo, que eu não consigo me lembrar de cabeça agora, em que a gente entrou nesse período majoritário em home office, né? Então, é bem importante aqui esse período de transição, porque novamente a gente teve que readaptar a estruturação do time, porque não estava funcionando da melhor forma possível. Então, o que a gente fez? A gente quebrou o time em tribos, então a gente começou a ter assim, tribos de manufatura, de design, de manufatura, de validação e de teste. E cada time com seu product owner, e a gente, dentro dos sprints, discutia então para entender qual que seria a capacidade necessária, visto que durante esse período aqui anterior, a gente conseguiu fazer que o time de validação e o time de testing adquirissem as competências, tanto de reverse engineering quanto de value engineering. Então, obviamente, com o time de manufatura, a gente teve que, manufatura e design, se readaptar e fazer esse período transitório no início, porém, para o time de validação e testing, isso já estava acontecendo. Só acrescentar um conceito que eu acho que eu não coloquei aqui para ficar mais claro, mas design no nosso meio é o cara que faz o desenho da peça, o cara que determina quais características, como que vai ser modelado, qual que é o formato dela. Manufatura é realmente quem está no chão de fábrica lá, fazendo a peça, executando a peça, fazendo ela acontecer. Validação é o cara que vai lá no veículo, vai testar a peça para falar, não, isso aqui está seguro para a gente lançar em campo. E o testing é o cara que vai fazer os testes em bancada para funcional e provar que a peça vai ter vida útil necessária para durar, sei lá, 1 milhão de quilômetros em campo. Então, essas são as funções. Uma coisa que é bem interessante aqui, se a gente reparar, é que de 2008 para 2019, a gente perdeu essa função de Scrum Master. Por quê? A gente reparou que na organização ainda, a gente está um step anterior que a gente não consegue ter consolidado esse papel de Scrum Master em uma pessoa única. Então, a gente teve que assumir dentro do papel de Product Owner uma porcentagem de Scrum Master. Aí vocês vão falar assim, mas isso não é o certo, né? O correto é cada um ter o seu papel e fazer dessa forma. É polêmico. Porém, às vezes a prática não bate com a teoria e a gente tem que se adaptar da melhor forma para a prática. Quais são os principais problemas disso? Principalmente porque o Product Owner visa a entrega a entrega, né, do time no final do sprint. Então a gente vai lá e fala, putz, eu tenho que entregar isso para o cliente. E ao mesmo tempo você tem que fazer o papel do Scrum Master, que é o cara que vai cuidar da capacidade do time. Então realmente é contraditório, é um desafio de acontecer, porém ainda a gente precisa preparar melhor a base da organização para colocar novamente o papel do Scrum Master. É isso que fica a mensagem. Bom, hoje a gente roda, né, os sprints de forma bem simples, é a estrutura que todo mundo já conhece. A gente tem nosso velho backlog, né, as reuniões de sprint planning, depois de sprint backlog. Normalmente o nosso time de value engineering roda sprints de 2 semanas, com uma review a cada 1 semana e o time fazendo a daily diariamente, né, como o próprio nome já diz. E no final das contas,
a gente dá uma olhadinha lá para ver o que foi concluído e retrospectiva. Um ponto bem importante aqui que a gente acrescentou recentemente, que é um conceito que a gente não entendia muito claramente, que são os quality gates, né? Que a gente está chamando assim, que são os definition of ready e o definition of done. Que é muito importante, antes da gente jogar dentro do sprint, a gente ter esse conceito de definition of ready, se a gente tem todas as ferramentas necessárias para jogar dentro do sprint e executar aquilo, senão, obviamente, vai ser uma tarefa que vai entrar e vai ficar rodando, rodando, rodando e nunca vai sair porque a gente não tem tudo que precisa para ser executado. E o definition of done para a gente para a gente dar uma olhada se realmente o que foi entregue é o que a gente precisava. Então a gente está chamando isso de quality gates, que depois do momento que a gente entendeu que isso é importante, a gente diminuiu então os ciclos, por exemplo, uma atividade que entrava e ficava no sprint e não acabava por algum motivo. Então, as principais vantagens mapeadas: flexibilidade e autonomia, rápida comunicação interna. E hoje, já não é mais um problema, mas antigamente era, porque os nossos times acabavam rodando com sprints assíncronos. Então, o Value Engineering rodava com um sprint de 2 semanas e o Reverse de 1. E às vezes acabava ficando um pouquinho difícil de rodar, de negociar capacidade. Mas com isso, ao longo do tempo, a gente conseguiu se adaptar. Algumas métricas que a gente usa, né, para monitorar o negócio. Então, no ano de 2020, a gente começou com a principal métrica de OKRs, né, falando aí o bom português, não OKRs, mas os OKRs, em que a gente tem os objetivos, né, que são desdobrados da organização para a engenharia e para o time, os Key Results, que a gente define junto com o time de desenvolvimento, o Target, que é a organização geral, o foco, né, que é a responsabilidade do PO, direcionado pelo PO, e essas entregas, então, são divididas e revisadas a cada 3 meses. Outro conceito que a gente implementou recentemente não, também foi por meados de 2020, é o conceito de flight level, né? Então, basicamente, a gente trabalha em 3 flight levels diferentes. É como se fosse uma nomenclatura para formas diferentes de enxergar níveis da organização. Então, a gente usa o Azure DevOps, né, para conseguir monitorar isso através dos quadros virtuais para entender nossas entregas, mas é mais ou menos como se fosse assim. Então, um nível mais alto, um nível 3, a gente tem estratégia, né, o nível da companhia, o foco da empresa, em que é como se a gente tivesse tivesse lá na Estação Internacional Espacial, enxergando a Terra e vendo a divisão dos continentes. Então, a gente tem aqui, né, o que a gente tem que entregar, né, no nível de organização. Por exemplo, atingir tantos milhões de vendas nesse ano. Então, esse é o nível da organização. O nível 2, então, aqui é o end-to-end, né, a coordenação, em que a gente tem as atividades que a gente vai fazer para atingir o nível da organização. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que é reduzir um custo de um produto em tantos reais para conseguir entregar essa redução de custo para aumentar a venda. Então, é isso que eu relaciono. E aí, o operacional. O nível 1, só fazendo um paralelo, né, que eu estava falando, então o nível 2 é como se eu estivesse voando num avião e conseguisse ver um pouco melhor os detalhamentos de como é que é a geografia do lugar, como é que são os relevos, o que tem ali, tem um rio aqui, mais ou menos essa comparação. E o nível 1, operacional, que são os níveis das entregas, que é o que é feito, executado pelo time. Então, é como se eu tivesse andando pela cidade, aí eu consigo ver exatamente qual casa que tem e consigo ver o que está acontecendo dentro do dia a dia. Então, basicamente, aqui, a gente começou a usar o Azure justamente por permitir essa estruturação e entender como que a atividade executada no dia a dia pelo time, tá, impacta dentro do nível organizacional. E isso é muito legal, porque dentro disso a gente começou a dar o sentimento do time de ownership dentro da estratégia da organização, porque ele fala, cara, esse teste que eu estou realizando aqui hoje, ele está impactando lá no nível da organização. E se eu não realizar esse teste aqui, a gente não vai conseguir chegar nesse objetivo no final do ano. Então, ele se sente responsável pela entrega também. Trazendo um pouquinho, então, de dificuldades e desafios, principalmente relacionado ao ramo automobilístico, a gente tem, então,
níveis de qualidade esperado muito alto. Tem uma regulamentação, então, que é conhecida como IATF 16949, que é Gestão da Qualidade para a Indústria Automotiva. Isso é como se fosse nosso nível de burocracia maior. E por esse nível de qualidade exigido ser tão grande, a gente tem muita burocracia para lidar dentro dos nossos desenvolvimentos de produto. Então, isso é um desafio muito grande. Os requisitos do cliente no ramo automotivo é bastante elevado. O que a gente faz para contornar isso, né? Então, a gente tenta encontrar as melhores formas, né? Porém, existem documentações que são necessárias de serem feitas, então a gente tenta encaixar isso no nosso dia a dia e falar, não, pô, se tem que ser feita aí é requisito de qualidade, a gente vai fazer e vamos tentar fazer da melhor forma possível e da forma mais rápida e inteligente que a gente puder. Outro grande desafio aqui para a gente, principalmente como a gente trabalha com desenvolvimento de produto, pensa assim, eu tenho uma manufatura de um produto que sai 40 mil peças por dia dessa manufatura. E eu tenho minha amostra que precisa ser desenvolvida nessa mesma linha de produção, certo? Para eu lançar um produto novo no mercado. Como que eu vou fazer para parar uma linha que faz 40 mil peças por dia para os caras pararem e fazerem uma fabricação de uma amostra? Então, o nível de alinhamento com o stakeholder que a gente tem que ter é gigantesco para a gente conseguir esse tipo de prioridade. Então, esse também é um grande desafio que a gente tem dentro da indústria automobilística. E por fim, aqui, a gestão ágil ainda é pouco conhecida, utilizada no ramo da indústria automobilística, principalmente em montadoras, e o pessoal enfrenta uma resistência bastante grande ainda sobre esse tipo de desenvolvimento. E também reconhecer valor na entrega final de cada sprint para o cliente final ainda é um grande desafio para a gente, porque afinal o que importa para o nosso cliente é o produto final funcionando. Então, não interessa se a gente tem uma amostra X lá que faz metade da função, para ele hoje isso não interessa. Então, é um desafio que a gente também está tentando vencer e se aproximando dos clientes, isso tem sido cada vez mais fácil de entender que a gente está a cada step fazendo uma coisa diferente, entregando valor, e a gente está evoluindo com o projeto, né? Não importa só a peça final, a gente está tentando mostrar isso durante o nosso desenvolvimento. Então, acho que a mensagem final aqui que fica, né, para provocar um pouco também, então não existe framework de software que se encaixa perfeitamente para o desenvolvimento de hardware. Então, o que foi a nossa jornada? O primeiro passo nosso foi atitude para iniciar. O segundo passo, então, foi persistência para a gente sustentar. O terceiro, humildade para recomeçar. Então, todas aquelas vezes que a gente teve que reestruturar time e rearranjar o nosso processo, né? E o quarto passo, então, que acho que é o mais importante de todos, é a inteligência para adaptar. Portanto, então, existe framework que melhor se adapta para a sua realidade e para o seu time. Fica aqui então, pessoal, meu muito obrigado, especialmente para o Michel, para a Raquel, para o Nuno e os colegas aí da turma do CSPO, CSP-PO, né? Então, fica meus contatos para quem quiser me procurar em LinkedIn e e-mail, por favor, fico à disposição. Obrigado.